Pelo menos dá uma borbulhadinha. Ó, lembrei da dica da Júlia da primeira reunião nossa, então vou respeitar a dica da Júlia aqui. Não, ela falou da música que ela gosta, né? Eu nunca mais esqueci. Valeu a dinâmica só por causa disso. Pelo menos alguma coisa da dinâmica ficou. Alguma coisa ficou, viu? Foi a música da... foi da dinâmica daquela vez, né? A gente fez uma dinâmica. Amém, então? Amém. Queridos, nós queremos mais uma vez agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Pela presença de vocês aqui. Só um pouquinho, tá? Eu sempre tenho compartilhado, quando tenho oportunidade, de que posso dizer que eu tenho um sonho antigo. Um sonho antigo que é ver a Igreja de Jesus o mais próximo do que era a igreja primitiva, né? Claro que é um sonho aos olhos humanos inatingível, né? Mas nós continuamos sonhando, né? Sonhando que Deus pode restaurar esses princípios, esses valores, né? Era uma igreja que tinha tudo em comum, né? Eles viviam como uma grande família, né? E eu imagino eu creio que essa foi a proposta de Deus quando criou a igreja, né? Fazer de nós a extensão da família de Deus aqui na Terra, né? Um lugar onde seja acolhedor, né? E quando a gente passa assim o domingo junto aqui, a proposta é essa, né? Restaurar esse princípio, né? Da igreja viver como uma grande família. Amém? Então, que vocês possam desfrutar desse dia que o Senhor preparou para nós. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena todas as vezes que a gente estiver reunido no nome dele, até porque ele disse, né, que todas as vezes que nós estivéssemos reunidos em nome dele, independente de ser só dois, ele já está no nosso meio. Amém. Amém? Amém. Então a gente vai ter um tempo aqui onde vão estar adorando a Deus com uma canção, e depois a pastora Patrícia tem uma dinâmica para a gente aí. Aleluia! Você é bem-vindo a casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar.
vem me incendiar, vem me incendiar. Pai, que cada um de nós, na sua individualidade, Pai, cada um de nós é uma casa do Senhor, é um tabernáculo do Deus vivo, Senhor. Sabemos que o Senhor não habita mais em templos feitos por mão de homens, mas o Senhor habita agora dentro de cada um de nós, Pai. Nós somos a tua casa favorita. Nós queremos declarar que o Senhor tem liberdade para trabalhar nessas casas, para moldar esses vasos que somos nós. Fica à vontade, Espírito Santo, no nosso meio. Seja um dia de crescimento, um dia de ampliação, um dia de romper, Pai. Fique à vontade no nosso meio. Trabalhe em nossas vidas, completa a grande obra que o Senhor começou nas nossas vidas, Pai. Aleluia. Grande assim. Mais um. É o Senhor, na cidade do nosso necessário, a alegria de toda a Senhor, Ele nos por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em
nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pra gente ver como sugestões e não é pra colocar o nome, tá? Que a gente vai ler, mas sem eu saber quem escreveu. Nós vamos escrever, por exemplo, eu sou a pastora, eu sou o pastor. Essa é a visão que vocês têm que ter na mente. O que eu faria se eu fosse a pastora hoje de uma igreja? O que eu faria hoje? Eu fui ungida pastora e comecei o trabalho. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Pelo menos 5 sugestões. Hoje, o que eu faria? Eu sou o pastor da igreja. O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? O que eu quero fazer? Né? Então, escrevam sugestões aí para nós. Depois eu vou ler um texto bíblico a respeito disso e vou guardar o papelzinho para mim ler. Eu sou a pastora, eu sou o pastor hoje. Fui ungido, já estou trabalhando na igreja, tenho uma igreja. O que eu tenho que fazer? Escrevam. Rapidinho, 5 sugestões. Se vier na mente, escreve. Depois que falta lápis, passa pro amigo. Vem, Jorge. Vai sim. 5 sugestões, olha, pelo amor de Deus. Não quero, ele tá pensando, não quero ser pastor. Não tem responsabilidade. É só uma sugestão, né, gente? Eu não sei dizer. Oi? E se eu fosse pastor Dalcírio, o que eu faria? Se eu fosse pastora Meno, o que eu faria? Se fosse pastora André, o que eu faria? Puxando as orelhas porque não obedecesse. Bota aí.
Gostoso, Batatinha? Fica. O cachorro comendo batata. Mas não pode, né? Cachorro comeu minha. Tudo bom, princesa? E essa chuca aí? Como é que é o nome dela, mamãe? Ana Lara. Ana Lara. Bem-vinda, Ana Lara. Eu vou escrever, gente. Eu estou conversando a mesma coisa. Você pode escrever o que você já vê, o que eles fazem, o que está faltando, o que eles precisam fazer. Às vezes é mais fácil a gente Onde é que tu lembrar, vai? né? É Lara, né? É o nome dela? Ana Lara. Ana Lara. Aonde é que vocês estão indo? Sabe aquela que é em frente ao revista, tia? Aonde? Em frente ao revista. Em frente ao pidão de linguiça, ela falou. Ah, é aquela do milagre lá? Oi. O que tu quer? Ah, Mais difícil, hein? Por mais difícil que isso, uma vez a gente fez uma dinâmica com casais, um vídeo para casais. não, primeiro, fala de novo. E a Santa ia marcar os defeitos. Foi virar o braço em dois. Os defeitos foi rapidinho. Lembrou o Mário de lá para os pratos Mas aqui. a qualidade tem gente que está pensando que não tem ideia. Tem gente que penou para escrever 10 quadrados. Ser humano é cruel, né? Pra achar defeito errado. Deu pintinho assim. Mas tava toda a pata? Tava já pingado? Ô, Léo, tu como pastor, você Pegando a égua para fazer cada Não tem. É que todo mundo grita que eles são, mas é que eles ainda não são. Não tem o título. E você pode Eu falo isso direto. Lá em Chapecó eu não era ungido Não, pastor, eu não. era pastor, porque nós tínhamos uma cela com 40 Ela é pessoas, bebê. ganhando vida para Jesus e cuidava de vida. Lá em Chapecó. Então escreve aí, Léo. Léo. Não faria o quê? Cuidava de Eu não sou vida? pastor, porque eu estou no banco qualquer dia. Desculpa, Então eu sou contra lá, eu não era ungido igual vocês, não são ungidos. Mas vocês só foi encontro, porque... É que eu digo, eles só não são ungidos, mas fazem a obra, fazem o que o pastor faz. É o que aconteceu na pastora que não precisa ver. Exatamente. Então escreve aí. Como é que é cuidar de ovelha? Escreve aí. O que eu faria? Tiraria lã? Daria comida? Pode ser só dois. Pode? Que vier a mente, coloca. Não precisa nem. Eu não vou ler, não vou saber de quem é que escreveu. Não vou ler, não vou citar. É só uma ideia. Uma casa de paz que já faz, eu vou ter Eu formaria uma equipe de evangelismo, eu formaria uma equipe de mulheres, eu é formaria, verdade, tem eu isso. formaria uma equipe de trabalho social, eu formaria uma equipe de trabalho com crianças em situação de rua. Se eles soubessem como que vai ser o final dessa história. Oi! A única que eu botei uma casa de recuperação. É a minha área. Escreve, escreve. Já vai com as coisas, porque ela tá trabalhando. Dá trabalho. Eu acho que a dinâmica vai ser assim, vocês já são a igreja, vocês estão fazendo alguma coisa? Vamos lá. É, eu acho que isso aqui, só isso aqui já Peguei vamos a sobreviver todo fruta mundo. meada, a parte. Não sei. O que vocês estão fazendo? Poxa, eu queria uma casa. Ai, que delícia a batata. É só. É muito sal, né, Noah? Eu vou pela minha mulher, que nós ia fazer a mesma coisa. Tudo certo. Escreve aí, eu obedeceria minha esposa. Eu vou lembrar que os tímidos não deram o reino do céu. Uma pressão aí. E tu não tá escrevendo por quê, ô Cristiano Ronaldo? Também? Esqueci de abrir assim. Eu? Posso escrever? Qual que é a dinâmica? Se eu fosse o pastor, o que eu faria? É. Não. Cara, E agora? É. Eu não sei porquê, eu sei será que de mim? vocês são pastores. A igreja de Gil, cara. Eu já vi de maior um pastor uma vez. Meu, Vou ter é uma direto? outra solução. Eu tenho certeza? Eu tô chocada.
tenho certeza. É. Vai ter que ir pra trás, mas como assim? Mas, papai. Não, vem pra aqui. Não, vem daqui e vai pra cá. Não. Não. Se tiver difícil, pode pensar assim, o que eu gostaria que o pastor fizesse comigo. Que você me imitou também. Eu me coloquei. Pode colocar nessa posição que aí fica mais fácil. Eu coloquei. A Bíblia fala que é para visitar os órfãos da viúva. Então eu faria uma casa para órfãos e uma casa para viúvos. De viúvos e viúvas, só para asilo. E faria uma clínica de recuperação, pronto, é o meu chamado, é fazer casa. Você vai me dar bastante dinheiro. A igreja vai ter. consultou? Nariz engano. Está sempre assim. Desde quando Eu vou na Desde capa. quando nasceu tem esse nariz correndo. Gostou da batatinha ou gostou, né? Vou na capa. Pode botar tudo aí, ó, nesse vermelhinho aí, ó. Olha. Olha. Nesse negocinho vermelhinho aí. Não tem que pegar. Pai, Amanda, chega o papel aí. negócio é a gente botar e eu saber interpretar o que Não tem problema, eu vou... Eu vou com muito carinho orar e ver o que tá falando aí, né, Doris? Como é que é pegar? Eu quero papel. Mas ele é. Fala, Eu faria. o pastor tem facilidade para falar, porque já é Uma pastor. igreja. Não tem graça, né? Eu quero papel. Tem graça. O pastor vai botar assim, eu queria mais a colaboração. Eu quero papel. Mas tem mesmo de novo? Tem. Deu pra mim? Ó, não. Você é um bicho, vamos falar depois do bicho, né? Levi, o que tu tá vendo, meu filho? Ó, terminaram? Amanda, dá um beijo. Papai não quer. Não, que me não. A Doris ele tá escrevendo. Eu vou. Não. Caiu. Ai. Oi? É, se Lua não tem, ela tem. Quer conferir tu? Botar um garfinho só pra ver se tá molinho. Ó, mas voa. Cozinha bem rápido, a tua não? Eu deixei desde ontem à noite, esqueci. Se quiser entrar muito dentro na janela, Você tem dois papel? fecha. Mas eu vou ler tudo de novo. Ah, ninguém manda aqui. Ninguém manda aqui, então não. Ninguém manda aqui, então vai ficar. Fala tudo. Ninguém manda pra cá. Tá bom, 4 tá bom. Não, Eu vou desenhar, Léo. não é pra não botar o nome. Eu vou desenhar, Léo. Vou baralhar. Então vou ler algumas coisas, né? Vamos ver se as ideias é a mesma. Vamos lá, escuta. Eu vou só pegar alguns. Iria a hospitais orar pelos enfermos. Ah, Léo. Iria acolher moradores de rua. Formaria um grupo de estudo bíblico. Faria Faria estudo bíblico no lar de idosos. Lá. Faria uma casa de recuperação. Formaria uma equipe de evangelismo. Eu vou desenhar. Não abriu. Pode parar, chegou. Ó, nós temos que prestar atenção na... Presta atenção. Vamos escutar agora, vamos. Faria uma casa de recuperação, uma casa de paz, formaria uma equipe de evangelismo, vou pular. Eu vou orar pelos meus discípulos, promover encontros entre irmãos, ter reuniões mensais na igreja, pensando em ideias, melhorias, dar estudo para os que para que possam ter mais entendimento da palavra. Trabalharia com ação social, formaria equipe de evangelismo, projeto de ensino em crianças e adolescentes, priorizaria cultos de ensino bíblico. Trabalharia com mulheres, estudo bíblico, 3 cultos por semana, visitas sociais.
Acompanhamento 1 a 1, estudo bíblico, retiro, programação anual, escala para atribuições da igreja. Como pastor, acompanharia mais discípulos de perto, traria pregadores diferentes 2 vezes por mês, colocaria alguém na frente, ficaria só administrando. Que legal. Etc. Tá, e que são muitas ideias, né? Essa foi ótima. Tem que ficar só administrando a igreja. Romanos 10 diz assim, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, assim, quando veio no meu coração para a gente escrever as sugestões, né? A gente sempre vê, cada um vê de um prisma, né? Nós aqui somos a igreja, né? Nós não estamos numa igreja, nós não somos um templo. Vamos dizer assim, a gente não tem que pensar como um templo, uma casa, uma organização. Nós temos que pensar que somos a igreja. Nós estamos aqui em 2 famílias, literalmente. 3 famílias, 4 famílias. Estamos em 4 famílias, né? E a gente sabe que as nossas famílias, na nossa família já é ali um local que a gente precisa ganhar aquelas vidas, cuidar daquelas vidas, evangelizar aquelas vidas, já é o nosso ministério, né? O primeiro lugar é a nossa casa. Mas tantas ideias, tantas coisas que se eu tivesse que assumir, eu faria. E por que a gente não faz, né? Porque a gente sempre espera que o pastor e a pastora façam. Né? Então, às vezes a gente escreveu pensando assim, isso aqui meu pastor não faz, então vou botar aqui para ver se ele vai fazer. Isso aqui meu pastor não faz, então bem que ele poderia fazer. Né? Porque a gente sempre vê do prisma ao outro tem que fazer. Né? Quando o Senhor, quando ele chamou os discípulos, André, ele entendeu bem o que era a dinâmica. Quando o Senhor chamou os discípulos, ele disse para os discípulos, ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a função de fazer algo para o Senhor é nossa, né, como igreja, porque eu sou a casa do Senhor. Né? A gente espera tanto do outro e, se lá tivesse isso, se lá tivesse aquilo, se fizesse aquilo. Né? E existem coisas que a gente, que o nosso coração arde, como o Léo falou. Né? Eu nasci para isso. Então, se está ardendo no nosso coração, é a gente que tem que fazer. A gente espera muito que o outro faça, né? Eu me lembro que eu estava numa igreja e me doía ver a salinha das crianças desorganizada. Ver a salinha das crianças daquele jeito, ver a salinha das crianças sem material. E eu pensava assim, meu Deus, que bagunça esse lugar. Né? E aí eu pensava assim, por que a pastora fulana não faz? Até que o Senhor ministrou no meu coração. Eu era uma jovem só. E o Senhor ministrou no meu coração, mas está ardendo no teu coração, não está ardendo no coração dela. Então é tu que tem que fazer. É tu que viu o que está precisando ser feito. Então se tu viu o que está precisando ser feito, vai lá e faz. E eu disse para ela, eu posso fazer? Claro, ela disse, pelo amor de Deus. Ela já estava desesperada, de certo, precisando de alguém. Eu sei que eu reformei a tal bendita da salinha do início ao final. Peguei caixas desse tamanho, enfeitei, enfim, fiz tudo o que podia ter sido feito. E a salinha, e levei eles e peguei as crianças, e arrumei topique, e levava as crianças para cima e para baixo, e fazia, porque era o que estava ardendo no meu coração naquele momento para fazer. Não era só essa a minha função na igreja, eu tinha mais funções, mas eu fiz aquilo que o meu coração estava ardendo para fazer. Eu me lembro do apóstolo Luiz Hermínio contando como que começou os ministérios dentro da igreja. Ele disse, eu não abri nenhum ministério, eu não pedi para abrir ministério nenhum, eu não precisei dar ordem. As pessoas vinham e falavam assim, posso cuidar da cantina da igreja, apóstolo Luiz Hermínio? Pode, irmão. Aí veio outra pessoa e disse assim, posso cuidar das crianças? Pode. Aí ele dizia, vai e faz. Só que ele também não dava recurso não, a pessoa que se virasse. E ele disse que ele nunca deu recurso. Aí a pessoa tinha que se virar e pedir oferta e abrir o seu ministério. Tu quer cuidar da cantina? E o irmão da cantina cuida até hoje. Desde o dia que pediu, nunca mudou. É sempre o mesmo.
Então aquela comida que é vendido lá, enfim, né? esperando gente assim. Que a começar em mim, a começar em nós, a gente faça a nossa parte, né? Hoje, cada um tem uma fase, tá vivendo uma fase. Ah, então por que tu não faz, né? Tá falando isso tudo, né? E por que tu não faz, né? Cada um tá vivendo uma fase. Então, assim, hoje a minha fase é de ser filha, né? Termina agora que agora não posso filmar. Até inclusive eu estava conversando com a Andrea sobre isso, né? A gente tem esse desafio, né? Que é a mãe dela hoje mora na nossa casa, né? E a mãe dela se encontra numa situação bem delicada. Né? Então, se hoje a gente parasse tudo que a gente está fazendo para cuidar só da mãe dela, eu tenho certeza que diante de Deus nós já estaríamos cumprindo a palavra. Né? Porque a Bíblia diz que honrar pai e mãe é mandamento, né? Então a mãe dela, depois que passou por uma cirurgia de aneurisma, né, ela praticamente vive um quadro meio que vegetativo. Né? Ela acorda, come e dorme. Né? Não fala com ninguém, não interage com ninguém. E a gente convive com isso todos os dias. Né? Claro que tem uma cuidadora, né, uma profissional que está auxiliando, né? Mas é muito difícil. Né? Então, e depois a minha esposa hoje, ela tem cumprido muito bem a função de auxiliadora, né? Porque como pastor nós não temos remuneração, né? Então nós dependemos eu dependo da venda de produtos, eu trabalho com venda de produtos. E os últimos anos as vendas, passou um tempo assim que as vendas estavam meio paralisadas, né? E eu recebi uma direção de Deus também para focar em outras áreas e principalmente na obra de Deus. E ela tem sido meio que a mantenedora do lar, né? Uma grande parte das finanças, a minha esposa que tem suprido, né? Então ela tem feito o papel dela dessa forma, né? Ajudado a suprir o lar, tem dois filhos para cuidar e tem a mãe, né? Então só isso daí, trabalhar fora, já é muita coisa, né? Quase não sobra tempo para mais nada, né? Então é um momento que ela está vivendo, né? Enquanto a mãe dela estiver aqui, estiver nessa situação, não dá para querer abraçar muito mais Tem que coisas, aproveitar cada dia. porque não tem como, né? É um momento, né? Mas não é desculpa. Então, Não é desculpa, mas tipo assim, tu fica um pouco limitado. fica limitado. E aquilo, mas eu não nasci para fazer, né? Mas quando o Senhor nos chama e coloca algo no nosso coração para fazer, Ele vai dar todo o suporte, né? A gente pensa assim, como que eu vou fazer? Mas aí as estratégias de como fazer, Ele vai dar, né? Quando o Luiz Hermínio falou assim, eu quero abrir a casa lá na favela, por exemplo. Estou usando ele como exemplo e vou continuar com ele. Lá na favela. Então ele disse assim, não, Deus vai dar o suporte para poder fazer. Né? Hoje a casa, depois da pandemia, foi fechada, a Casa Azul. Mas Deus deu a Casa Azul naquela época, né? O traficante liberava para a gente entrar naquele lugar, né? E foi uma bênção. Né? Então eu fui 2 vezes lá servir lá. E tinha irmãs que iam toda semana servir com pão, com cesta básica, ensinando artesanato. Né? Então às vezes é tão pequeno, tão simples o que Deus pede de nós e a gente não faz. Né? E como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então, todas as estratégias, todas as iscas, qualquer coisa que a gente puder usar para poder servir o Senhor e atrair, porque o objetivo final é ganhar. O objetivo final é ganhar as vidas, ou fazer com que alguém escute a palavra. E isso não necessariamente dentro de um ministério X, dentro da minha igreja, mas onde eu estou. É na estrada, é no restaurante, é no meu trabalho. E um exemplo disso também é aquele chá que a gente fez para as mulheres lá na igreja. A maioria das mulheres que estavam lá, elas não eram da igreja, mas a gente foi de casa em casa, de porta em porta, convidar elas. E o retorno foi muito gratificante, né? Porque a gente encheu a igreja com pessoas que ouviram a palavra, por mais que não estejam lá, mas uma semente foi lançada, né? Então, às vezes a gente complica demais, né, o evangelho, mas na verdade ele é algo simples, né? O que Jesus fazia? Ele ia de porta em porta, de cidade em cidade, onde ele era inserido, ele usava aquela oportunidade para alcançar as pessoas, né? E eu vejo que é isso que nós precisamos fazer enquanto igreja também, né? Independente de onde... Então, o meu desejo, eu falei a Gabriela, a gente está precisando fazer uma rede de mulheres.
lançar essas mulheres para um pouco da palavra. E eu já vim com esse espírito de conversar com vocês, assim, ó, para ver se vocês estão dispostos a nos ajudar a palavra, levar, e para a gente poder convidar as pessoas, organizar, como você está entendendo, porque sempre que é feita uma rede de mulheres na nossa igreja, sempre é bastante pessoas e tem pessoas que foram convertidas, né? Porque às vezes tu convida pra ir na igreja, Eu não vejo, por vai, exemplo, né? a Gabriela foi convertida numa rede de mulheres. Você foi naquele chácara lá em Arantes? Ela foi, eu não pude ir, mas ela foi. Fazer algo parecido assim, né? Seria legal em Tijuca, né? Nós Você tivemos conhece as que famílias a para pastora convidar Patrícia também? ministrou e eu dei meu testemunho, né? Foi, Sempre né? tem. Foi quando, lá na casa da Marcela. Foi benção que ele teve aquele pastor na Santinha, que ele pastora. Levi, Né? Então, assim, eu já vinha assim, como para elas, poderiam porque eu perguntei se tinha uma bagagem melhor que eu posso fazer, com certeza, organizar e fazer. e assim, uma coisa também que a gente tem que entender, Deus não coloca uma pressão e uma obrigação e vai te apoiar lá a fazer. Não, ele nos quer primeiro. Porque eu estou falando mesmo para aqueles que sentem que está ardendo, né? Como ardeu no teu coração, e eu ia conversar sobre isso também. Então, assim, ó, se está ardendo, vamos fazer. Mas não é uma coisa pesada, um fardo, não pode ser um fardo pesado. Porque tem que ser natural, tem que ser, acontecer naturalmente. Se eu estou buscando a Deus, se eu estou bem com Deus, fazer algo para Deus vai ser natural. Né? Só que a gente não pode achar que a gente tem que estar pronto ou perfeito para fazer algo para Deus. Ou eu tenho que estudar 300.000 cartas do apóstolo Paulo para daí poder pregar. Não é isso. Né? Dizer Jesus te ama e fazer um convite, levar um pão, fazer uma visita no hospital, orar pelo enfermo. Gente, não é coisas difíceis. Né? A sogra está aqui, ó, como prova, orava na casa dela de tarde com um monte de irmã, se reuniam para orar. Né? Eu conversava essa semana com uma moça, ela se abriu, o pastor dela foi embora, ficou 4 anos lá. E sabe o que ela reclamou? Que não tinha mais vigília. Meu Deus, Patrícia, ela contou todos os pecados do pastor para mim, e ela disse assim, ó, meu Deus, eu não posso falar mal dele, eu nunca contei isso para ninguém. Eu disse, não, agora tu senta e eu vou ser pastora e eu vou te escutar, porque nós somos colegas de trabalho, então ela não me vê como pastora, né? É minha colega. Eu disse, não, agora tu vai, queres desabafar? Então senta, fala, querida, eu vou ser a pastora e vou te ouvir. E ela falou todos os pecados do pastor dela, que está indo embora, contou para mim, e aí contou que simplesmente nesses 4 anos não teve uma vigília. Que ela via isso como defeito, que ela sei que... Aí veio muito forte no meu coração de trazer isso aqui para vocês hoje. E por que ela não marcou a vigília? É porque ela não. E por que tem que esperar o pastor dela marcar a vigília? Se ela estava com vontade de orar e subir no monte, o que impede um cristão de subir um monte e orar? Meu pastor nunca pediu para a gente subir o monte e orar. Nós tínhamos um ministério de louvor, nós subíamos o monte para orar. Eu, Cristo e Tiago. Nós subimos e lá Deus falou coisas tremendas, inclusive naquela época, para nós abrir mão de tudo. Entende? E a gente obedeceu e o pastor não estava junto. Então, se eu tenho que subir o monte para orar e está ardendo no meu coração para subir o monte, eu tenho que subir. Aí eu convido, vocês querem ir comigo? Eu fiquei 3 anos orando no monte sozinha. Sozinha? Não tinha ninguém. Aí a gente pergunta, quer comigo? Não quer comigo? Vamos embora. Eu vou subir o monte para orar. Quem vai comigo? Né? Eu vou organizar uma rede de mulheres e deu. Estamos precisando, já passou do horário. Vamos fazer? Por isso que nós já vemos tomando atitude para ver se tem alguém que dá uma vamos fazer. pregação, né? Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, que está aqui, ó. Faz tempo que a Andréia queria conversar comigo, né? E nunca deu certo, porque ela só podia no sábado. Mas aí, no sábado que eu tenho culto, eu tinha que ir muito cedo. E o sábado que o Cristian vai, eu também ia tirar ela do culto. Então, né? E eu quero dizer para vocês que tudo que vocês estão falando aí, ó, tudo que a minha nora está falando aí, está colocando, a Andréia está pronta para trazer ela. Tem dons, que eu acabei descobrindo, e ela está aqui hoje. Ela é uma evangelista nata, tá? Ela tem muitos dons que vocês nem imaginam, as coisas de Deus
que tudo que ela quer é ganhar vidas para Jesus. Ela vai lá, quer fazer. Eu digo, meu Deus do céu, que loucura, gente. Ela já levou visita semana passada. Glória a Deus. Ela tem muitos dons. Grande é a seara, os trabalhadores são a usá-la tremendamente. Glória a Deus, tá? E ela sabe. Seja bem-vinda. Então, eu quero dizer para vocês que a nossa conversa também foi muito boa. Glória a Deus, vou acrescentar Foi necessária, como diz ela. Ela não quis participar da gincana porque ela disse que era mais necessário conversar comigo. E é verdade. É verdade, porque tudo que a gente está vendo vocês ler aí agora, é isso que ela se propôs, né? A gente, quando teve ministério em Nova Trento, as pessoas passavam lá na frente de casa, se viam a janela fechada, falavam mal. Porque olha ali o pastor Cris e a pastora Patrícia dormindo até tarde. Mas se a gente estava até de madrugada orando, eles não passavam de madrugada para saber se a luz estava acesa ainda. Entendeu? Então, às vezes, a gente não faz alguma coisa porque alguém vai falar que não ficou bom, ou que não foi suficiente, ou que não tá como eu gostaria. Entendeu? Aí a gente pensa assim, ó, nem vou começar. Porque se eu começar qualquer coisa, vão reclamar. Entendeu? Ninguém quer fazer. Ninguém fez aquilo que Deus mandou tu fazer. Mas aí, de repente, tu decidiu fazer. Ah, inventou lá um piquenique não sei o quê. Eu me lembro uma vez uma irmã fez um piquenique. Foram tudo de chapéu, botaram toalha quadriculada, enfeitaram. Ninguém nunca tinha feito isso. Aí as outras estavam reclamando que a comida não estava boa no piquenique. Isso eu não tem problema. Entendeu? É isso que eu penso. Quem não faz, reclama de quem está fazendo. E a Aí o comida não estaria ruim se a gente tivesse feito depois. Aí o que ela fez? Não dá para dar ouvido. Tem que criar uma proteção e uma barreira. Porque se Jesus fosse ouvir o que estavam falando dele, não teria morrido na cruz, né? Quem dizem os homens, filhos dos homens que eu sou? Ele perguntou. Ah, tu é Elias, tu é não sei quem, tu é só um profetinha. Chamaram ele até de filho do Beelzebub, do diabo. Se ele fosse se preocupar com o que os outros falavam dele, não teria cumprido a missão dele. Então, se a gente tem algo para fazer, tem que meter a cara e fazer. Isso em todas as áreas, né? Inclusive profissional, né? Aparecer num vídeo, a gente se preocupa com o que os outros vão falar da gente. Por quê? Teve um cara que gritou lá no meio do shopping e disse assim, ó, todo mundo olhou pra ele, ele estava gravando um vídeo e gritou, deu um grito. E aí ele explica sobre isso, né? Ele diz assim, ó, daqui a pouco essas pessoas, viram eu gritando, mas daqui a pouco essas pessoas viram as costas e aí cada um está preocupado com sua própria vida e eu gravei meu vídeo aqui pra vocês provando que você tem que fazer o que você tem que fazer. E não se preocupar com o que os outros vão falar. Ele disse, eu gritei aqui, mas eu vou embora e ninguém vai ver. Ninguém mais vai saber que eu sou e se souber tudo bem, passou. Eles estão preocupados com a roupa que eles vão comprar lá no shopping, com a praça de alimentação. O que eles vão comer, os problemas que vão pagar. É a nós e Deus. A pastora Pátria... Obedecer a voz de Deus no nosso coração. Está ardendo. Não tem ninguém do lado para ajudar, assim, nem pai, nem mãe, nada, a gente não tem, então tem que se libertar mesmo. A pastora Pátria perguntou se eu queria acrescentar alguma coisa, né? A única coisa que eu vou acrescentar, eu acredito, né, por experiência própria, que a maior dor de um pastor seja enfrentar a falta de coragem das pessoas de nos procurar para falar o que elas pensam. Porque o que mais a gente viu ao longo da história, e algo até inclusive que destrói uma igreja, é quando as pessoas não têm coragem de falar para os líderes e ficam conversando entre elas, né? Como eu já tive discípulos de inclusive marcar um almoço ou um jantar só para falar mal do pastor, né? Aí quando essas notícias chegam para a gente, né? Isso é que nem um tiro de canhão, né? Você leva depois meses para se recuperar de uma notícia dessa, né? Imagina porque dói muito até. Claro, depois que a gente está cicatrizado já não dói mais tanto, né? Já praticamente a gente tira de letra. Mas no começo as primeiras experiências são dolorosas, né? E tudo seria tão mais simples se a gente tivesse coragem de olhar olho no olho e falar o que a gente pensa. E ninguém está proibido de falar, ninguém está proibido de discordar
ou de dar uma ideia, ou sugerir, ou até mesmo a famosa crítica construtiva, né? Então que a gente perca esse medo, né? No amor não há medo. E quando tiver alguma ideia, uma sugestão, ou até mesmo uma crítica, ou uma discordância, que a gente vença esse medo e procure os nossos pastores e fale para eles, né? Não fale para outros, que muitas vezes não tem nada a ver com a história, né? Porque conversando... Só levanta com o tempo. Foi que eu questionei essa irmã quando ela falou do pastor dela. Eu disse, alguma vez tu procurou ele e conversou, vocês conversaram? Então ele está saindo dessa igreja, está indo para outro ministério sem poder ver no que ele pode melhorar. É o erro da gente. Porque ninguém falou para ele ainda. Entendeu? Ninguém falou. Não custa nada olhar nos olhos e falar a verdade. Recentemente eu preguei na igreja em Tijucas, né, sobre os espias, né, que foram espiar a Terra Prometida, e 10 deles viram que tinham gigantes, ficaram com medo dos gigantes, e 2, que eram Josué e Caleb, não tiveram medo, porque afinal de contas Deus estava com eles, eles sabiam que eles iam entrar, iam conquistar a Terra Prometida, porque Deus estava com eles. Então, basicamente, quando a gente fala de gigantes, às vezes esse pode ser um gigante, né? A minha falta de coragem de conversar com o pastor, isso pode ser um gigante. Então, conquistar a Terra Prometida diz respeito a enfrentar diversos tipos de gigantes, né? Então, por que eu tenho coragem de conversar com o meu patrão ou com o professor e eu não tenho coragem de conversar com o pastor, né? Então, eu tenho que ter coragem de conversar com qualquer pessoa e enfrentar qualquer situação, porque se Deus é por nós, né, quem será contra nós? Então, isso também pode ser interpretado como um gigante, que tem que ser vencido por todos nós. E quando a gente vai vencendo os gigantes, a gente conquista a terra, em todos os aspectos. Amém? Vamos orar, pessoal? Vamos fazer uma oração aqui, que as ovelhas já estão ficando dispersas. É que já estão com fome, provavelmente. Estão com fome de outro tipo de comida. Chega aí lá, vamos fazer uma oração todo mundo aí. A gente já ora para comer, que vocês estão querendo outro tipo de comida agora. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, Pai, por ter proporcionado esse dia maravilhoso, Pai, esse dia lindo, Pai, para que nós pudéssemos estar juntos, unidos como igreja, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade e a tua graça que tem nos alcançado. Obrigado por ter proporcionado esse dia. Obrigado por cada vida que está aqui. Obrigado, Pai, por essa inspiração que o Senhor deu para a pastora Patrícia, por essa dinâmica que foi feita, Pai. Que nós possamos, ó Pai, absorver, ó Pai, os conselhos, as instruções, as orientações que aqui foram dadas, Pai. E que nós possamos usar tudo isso como uma fonte de inspiração, Pai, para poder fazer com que a tua igreja possa crescer ainda mais, que limites possam ser vencidos, Pai. Nós abençoamos cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te agradecemos também por esse almoço que vai ser servido, na qual nós abençoamos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.